Uma guerra que matou mais de 20 milhões de pessoas começou por causa de um sanduíche. Parece loucura, não é? Mas a história é cheia de coincidências absurdas. E essa é talvez a maior de todas. Segura aí, que eu vou te contar como um simples lanche, uma curva errada e um pouco de azar mergulharam o mundo em um caos que durou 4 longos anos e mudou o planeta para sempre. Tudo começa em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, estava visitando a cidade. Para muitos nacionalistas sérvios, essa visita era uma provocação. Eles viam a Áustria-Hungria como uma força de ocupação e sonhavam com uma Sérvia maior e independente. Então, um grupo de jovens revolucionários, conhecido como Mão Negra, decidiu que o arquiduque não sairia vivo de Sarajevo. O plano era simples, mas ousado: assassinato. 6 terroristas se espalharam pela rota da comitiva do arquiduque, armados com bombas e pistolas. Quando o primeiro carro passou, um dos conspiradores, Nedelho Abrinov, jogou sua bomba. Mas ele errou o tempo. A bomba bateu na traseira do carro, rolou para a rua e explodiu sob o veículo seguinte, ferindo cerca de 20 pessoas. O arquiduque saiu ileso. Abrinov, em pânico, tomou uma cápsula de cianeto e pulou no rio. Só que o veneno era velho e só o fez vomitar. E o rio tinha apenas alguns centímetros de profundidade. Ele foi preso quase que imediatamente. A primeira tentativa foi um fracasso total. Diante do caos, o resto dos assassinos se dispersou. A missão parecia ter falhado. Um deles, um jovem de 19 anos, chamado Gavrilo Princip, ficou completamente frustrado, acreditando que sua chance de mudar a história havia se perdido. Ele decidiu fazer a única coisa que parecia razoável naquele momento. Foi até uma delicatessen próxima para comer um sanduíche e afogar suas mágoas. Enquanto isso, o arquiduque Francisco Ferdinando, abalado mas determinado a continuar, insistiu em visitar os feridos no hospital. A segurança, compreensivelmente nervosa, deveria ter alterado a rota. E eles até tentaram. O problema é que ninguém avisou o motorista do carro do arquiduque sobre a mudança de planos. O motorista, seguindo o trajeto original, virou na rua errada, exatamente a rua onde Gavrilo Princip estava saindo da lanchonete, sanduíche na mão. O general Potiorek, que estava no carro, gritou para o motorista que ele estava indo pelo caminho errado. O motorista freou bruscamente e começou a dar ré, lentamente. O carro parou a menos de 2 metros de distância de Gavrilo Princip. Ele não podia acreditar na sua sorte. A história, que parecia ter escapado por seus dedos, agora estava parada bem na sua frente. Princip sacou sua pistola e disparou 2 vezes. Um tiro atingiu o arquiduque no pescoço. O outro acertou sua esposa, Sofia, no abdômen. Ambos morreram em minutos. Aquele momento, aquela coincidência inacreditável, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora da Europa. O Império Austro-Húngaro, furioso, culpou a Sérvia pelo assassinato e, 1 mês depois, declarou guerra. Começou aí um efeito dominó mortal. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou seu exército para defendê-la. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, viu a mobilização russa como uma ameaça e declarou guerra à Rússia. A França, aliada da Rússia, entrou na briga. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, a Inglaterra, que havia garantido a neutralidade belga, declarou guerra à Alemanha. Em apenas 5 semanas, as maiores potências do mundo estavam trancadas em um conflito brutal. A Grande Guerra, que mais tarde seria conhecida como Primeira Guerra Mundial, havia começado e o que se seguiu foi um horror em uma escala nunca antes vista. Novas tecnologias de guerra, como metralhadoras, gás venenoso e tanques, transformaram os campos de batalha em matadouros. Milhões de jovens foram enviados para viver e morrer em trincheiras imundas, infestadas de ratos, lutando por meros metros de lama. Mas mesmo no meio de todo esse caos, surgiram algumas das histórias mais inacreditáveis e até bizarras que se possa imaginar. Por exemplo, você sabia que em uma frente de batalha,
Inimigos mortais fizeram uma trégua para lutar contra um inimigo em comum. Durante o inverno rigoroso de 1916 e 1917, na frente oriental, soldados russos e alemães estavam sendo aterrorizados por matilhas de lobos famintos e extremamente agressivos. Os lobos, desesperados pela falta de comida, atacavam soldados feridos e até mesmo os que estavam de sentinela. A situação ficou tão grave que os comandantes dos dois lados concordaram com um cessar-fogo informal. Eles pararam de atirar um no outro e se uniram para caçar os lobos. Assim que a ameaça foi neutralizada, eles voltaram a ser inimigos e a guerra continuou. É uma prova bizarra de que, às vezes, a natureza é um inimigo mais aterrorizante do que o próprio homem. E que tal a história do soldado mais jovem da guerra? Não era um adolescente de 16 ou 17 anos, mas sim um menino sérvio de apenas 7 anos chamado Monsilo Gavrić. Em 1914, soldados austro-húngaros mataram seus pais e a maior parte de sua família. Sozinho e buscando vingança, Monsilo encontrou uma unidade de artilharia sérvia e foi praticamente adotado por eles. Ele participou de batalhas e com apenas 8 anos foi promovido a cabo depois de sobreviver à difícil retirada do exército sérvio através da Albânia. Ele é reconhecido como o soldado mais jovem da Primeira Guerra Mundial. Uma infância roubada pela brutalidade do conflito. Mas talvez a história mais comovente seja a da trégua de Natal de 1914. No primeiro ano da guerra, em várias partes da frente ocidental, algo mágico aconteceu na véspera de Natal. Soldados alemães começaram a decorar suas trincheiras com velas e a cantar canções natalinas. Os soldados britânicos e franceses do outro lado, na terra de ninguém, ouviram e começaram a cantar também. Lentamente, soldados de ambos os lados saíram de suas trincheiras, desarmados. Eles se encontraram no meio do campo de batalha. Apertaram as mãos, trocaram presentes como cigarros, chocolate e botões de uniforme. E o mais incrível de tudo, em alguns lugares, eles organizaram partidas de futebol. Inimigos que estavam se matando horas antes, agora celebravam a humanidade juntos. Foi um breve momento de paz e sanidade em meio à loucura da guerra. Infelizmente, os altos comandos de ambos os lados proibiram que tréguas como essa acontecessem novamente nos anos seguintes. A guerra se arrastou até 1918. Quando finalmente terminou, o mundo estava irreconhecível. 4 grandes impérios, o austro-húngaro, o alemão, o russo e o otomano, deixaram de existir. O mapa da Europa foi completamente redesenhado. Mais de 20 milhões de pessoas, entre soldados e civis, estavam mortas, e outros 20 milhões ficaram feridos. A destruição foi tão profunda e o ressentimento tão grande, especialmente com os termos do Tratado de Versalhes impostos à Alemanha, que as sementes para um conflito ainda mais devastador, a Segunda Guerra Mundial, já estavam plantadas. E pensar que toda essa cascata de destruição, toda essa dor que moldou o século XX, foi desencadeada por um motorista que errou uma rua e um assassino frustrado, que decidiu parar para comer um sanduíche. É um lembrete assustador de como a história pode girar em torno de pequenos acidentes e coincidências improváveis. Um momento, um sanduíche, uma curva errada, e o mundo inteiro mudou para sempre. Obrigado por assistir. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essa história, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você acredita em destino ou acha que foi tudo um grande e trágico acaso? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!